Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira, dia 7 de agosto, mês das vocações na Igreja Católica. O Santo Evangelho para o dia de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Esta passagem de hoje está no centro de uma discussão muito grande na igreja do mundo inteiro. Se você for para o Vaticano, você vai encontrar na cúpula da Basílica São Pedro, em letras gigantescas. As letras têm 4 metros de altura, cada uma, esta frase que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esta passagem é central no Santo Evangelho. É verdade que Pedro errou, já logo em seguida a gente vê que Jesus chama a atenção dele, mas é verdade que a última passagem do último evangelho escrito de João, capítulo 20, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Por 3 vezes: tu me amas? Conforta os meus discípulos. Então Jesus entrega verdadeiramente nas mãos de Pedro a chave. Aí vem a questão. Depois do século XV, o século XVI, quando aparece Lutero, os luteranos, consequentemente nos séculos futuros evangélicos, eles questionam. Eles dizem o seguinte: não, quando Jesus fala, tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, é como se Jesus estivesse falando para aquele Pedro que depois morreu, e morreu a promessa de Jesus. A Igreja Católica diz: não, nada disso. A presença de Pedro continua na história, na pessoa do Papa. Cada Papa é a continuação de Pedro. Olha que bonito isso, né? A segurança que Deus dá para Pedro e os bispos que são sucessores dos apóstolos. Depois existe uma outra corrente evangélica que diz assim: não, é Jesus que é a pedra, e Pedro, Jesus falou, mas não era.
Também isso é inaceitável. O que Jesus falou, falou. Está escrito, está escrito. Se a gente mudar uma frase desse evangelho, precisaria mudar as outras frases do evangelho. Precisaria mudar a Eucaristia, que eles também não aceitam. Então, não dá. É preciso clareza. É preciso clareza. É verdade que hoje existe uma visão na Igreja Católica não mais estreita como antes e que diz assim, tá bom, é possível a salvação até fora da Igreja Católica, é possível a salvação até mesmo numa outra religião de pessoas que seguem a sua consciência e fazem o bem, porque a salvação vem por meio de Jesus Cristo, independente em qual lugar a pessoa está. Mas é verdade que existe a Igreja Católica, é um instrumento de salvação. E nela nós temos tudo aquilo que precisa para a salvação, enquanto que nas outras não tem, e isso é preciso dizer claramente. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.